E hoje iremos resolver a atividade de revisão para o segundo EBEM. Então vamos lá. A primeira questão que eu coloquei para vocês resolverem do Classroom a primeira questão. Ela fala que 6 quadrados de lado L formam a planificação de um cubo. A área da planificação é dada por esse formato de cruz, né? Cruz vermelha. O lado do quadrado é L. Então, a área de um quadrado é L ao quadrado. Como tem 6 quadrados, vai ser 6L ao quadrado. Aí você marcaria a alternativa A. Então, a solução é a área do quadrado é L ao quadrado. Como a planificação possui 6 quadrados, então a área da planificação será 6L ao quadrado. Assim, a resposta da questão é o item A. E a área do quadrado sombreado, que é esse aqui, ele quer saber na questão 2. Então aqui você tem dois catetos. Você percebe que uma das propriedades de um retângulo é ter os ângulos internos igual a 90 graus. Então aqui é um ângulo de 90 graus, então esse triângulo é um triângulo retângulo. E veja que é o mesmo em cada ponta, né? Se você utilizar o teorema de Pitágoras, você vai achar o comprimento dessa hipotenusa, que é 13. E 13 ao quadrado é 169, certo? Então vamos fazer isso aqui, ó. Você sabe aplicar o teorema de Pitágoras em problemas de área. Uma sugestão de resposta é achar o lado do quadrado. Precisamos usar o teorema de Pitágoras, onde x é a hipotenusa e os lados 12 e 5, que são os catetos. Aplicando teoremas, no teorema teremos que x ao quadrado é igual, isso aqui é a aplicação do teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Logo, 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado 25 e 144 com 25 dá 169. E aí a raiz quadrada de 169 dá 13. Então a hipotenusa é 13. Ao sabermos que o lado quadrado sombreado é 13, podemos enfim calcular a sua área. Lembrando que a área do quadrado é L ao quadrado. Assim, 13 ao quadrado é 169. Questão 3. A planta de um projeto agrícola da escola é de 1 centímetro a 10.000, né? Então isso aqui é uma escala de conversão, né? Tem a forma que as dimensões especificadas na figura indicam a área do projeto em hectares, dentre a alternativa abaixo. Aqui você tem uma planta, ela está no formato de quê? De um trapézio. Você percebe aqui a base menor, base maior e aqui a altura. Veja que ele está deitado para dificultar exatamente você compreender que essa área aqui você vai utilizar a área de um trapézio. Ele está deitado, né? Então essa altura, isso aqui são as bases que são paralelas, certo? E aí você faz a aplicação da fórmula. Então a solução é o seguinte: para calcular a área do trapézio, basta lembrar da fórmula, ou transformando o mesmo em um retângulo, um triângulo e um retângulo, né? O que eu vou repetir, retângulo e retângulo. Ambos você chega na resposta. Irei usar, ó, que você pode transformar essa figura do trapézio em um retângulo. Você traçando aqui, ó, você vai chegar a um retângulo e aqui você tem um triângulo. Veja, esse retângulo vai ter dimensões 5 e 10, né? E aqui, se aqui é 5, esse pedaço aqui para cá vai ser 15, porque esse pedaço é 20. Então 15 e aqui a altura 10. Aí você consegue calcular facilmente somando as duas áreas. Mas aí eu vou usar a fórmula do trapézio, né? Que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Embora o trapézio esteja deitado, que pode gerar uma dificuldade, como eu falei, a base maior e a base menor sempre são paralelas, né? Então veja, essa aqui são bases, elas são sempre paralelas, né? São segmentos que são paralelos. É uma das propriedades, né? Logo, a base maior é 20, né? Aqui, ó, você tem a base maior 20 e a base menor 5. E aí você soma vezes a altura. A altura é quanto? 10 centímetros. E aí divide por 2. 5 mais 20, 25.
25 vezes 5, que é 10 dividido por 2, dá 125. 125 centímetros quadrados. Mas ele quer em hectares, né? Como a escala é de 1 para 10.000 e 1 centímetro quadrado é igual a 1, aqui dentro da escala, né? Isso aqui convertendo, 1 centímetro quadrado é exatamente um hectare, né? Se você for olhar, 1 centímetro está para 10.000 metros, né? Então aqui você sabe que você fazer essa conversão, 1 centímetro quadrado vai dar exatamente 1 hectare. Assim concluímos que a área do terreno é 125 hectares, que aí você marcaria a alternativa B. E a questão 4 é uma de razões trigonométricas, né? É só você lembrar. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 30 graus e percorreu uma linha reta de 8.000 metros. Então ele andou aqui, ó, fazendo esse ângulo de 30 graus em relação ao solo, 8.000 metros. Nessa situação, qual é a altura que se encontra o avião? Que você quer saber a altura que ele está, né? Do bico ao chão. Então aqui o seno de 30 é dado, né? O cosseno e a tangente. Então vamos descobrir, né? A solução é bastante simples. Você vai usar a razão trigonométrica do seno. Aplicando, temos que seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é o x, sobre o 8.000, que é a hipotenusa. E aí você tem, ó, o seno de 30 é dado da questão, é 1 dividido por 2, que é igual a x sobre 8.000. Aí você faz mesmo os extremos, você vai achar logicamente que x é igual a 4.000, logo o avião estará a 4.000 metros de altura. E aí você marcaria a alternativa C. Questão 5. Dois lados de um terreno formam um retângulo que mede 15 e 10 metros, formando um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro dessa para secar o terreno é. Aqui, ó, você tem esse pedaço, que eu não sei, que é essa distância D, e eu vou ter que fazer o perímetro, certo? Então o perímetro é 10 mais 15 mais essa distância D. Então vamos calcular essa distância D usando a lei dos cossenos, certo? Então vamos lá. A solução basta usar a lei dos cossenos e o perímetro. Aplicando a lei dos cossenos, acharemos a distância D, que falta, né? Assim, D ao quadrado, você vai pegar a distância 10 elevado ao quadrado, mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15. Então aqui você vai colocar os dados, né? Tem aquele C ao quadrado é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2AB vezes cosseno de θ. Então esse ângulo é de 45, e os dados de A e B vai ser exatamente o 10 e o 15. Aí você vai substituir na fórmula e vai chegar a isso. 10 ao quadrado é 100, 15 ao quadrado 125. Menos 2 vezes 10 vezes 15 vai dar menos 300. E cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 100 mais 125 dá 225. 225, você tem esse 300 dividido por 2 dá 150, raiz de 2, né? Então, você coloca o 25 em evidência. O 25 é comum tanto dos dois, porque 25 vezes 9 dá 225 e 25 vezes 6 dá 150. Então você 25 é comum dos dois, aí você coloca em evidência e tira a raiz. Quando tira a raiz de 25 dá 5, e aí sobra 9 menos 6 raiz de 2 dentro da raiz, né? Logo o perímetro é 10 mais 15 mais D. Então 25 mais 5, 25, né? Que é 10 mais 15, 25. E essa distância D, que é isso aqui. E aí você coloca a soma. E o que é que tem comum nos dois? 5, né? Aí você coloca a evidência novamente, e aí você tem 5 mais 5, raiz de 9 menos 6 raiz de 2. E aí você marcaria o item B. Parece uma questão complicada devido à questão de tantos parênteses, né? Mas é isso. Então vamos prosseguir. Questão 6. No triângulo representado a figura abaixo, AB e AC
tem a mesma medida. E a altura relativa ao lado BC é igual a 2/3 da medida de BC. Com base nesses dados, o cosseno do ângulo CAB é. Vamos lá. Então, ó, aqui eu esquematizei. Aqui, ó, se eu tenho AB igual a BC, eu chamei esse pedaço de X. Então, X. Aqui esse pedaço é Y. Então, se isso aqui é Y e esse aqui é 2/3 de Y, né? Que é essa medida aqui, de BC, que eu chamei de Y. Então, essa altura eu vou traçar e ela vai dividir exatamente o lado em duas partes iguais, que é Y dividido por 2. Então, primeiro nomeamos os triângulos de X, X e Y, que foi o que eu fiz, X, X e Y, que é as três medidas dos lados do triângulo. Tração a altura em relação ao lado BC, foi o que eu fiz, que é essa linha em vermelho. Ao traçamos a altura, dividindo o triângulo em dois triângulos retângulos, esse aqui, ó, e esse. E aí, cuja hipotenusa é X e os dois catetos é 2/3 de Y e Y dividido por 2, isso é verdade. Aí, aplicando o teorema de Pitágoras, temos que esse aqui é a hipotenusa, x ao quadrado, é igual a 2/3 de Y ao quadrado, mais Y dividido por 2, né? Aqui eu esqueci de botar o 2, mas aqui eu consegui fazer correto. Então, Y dividido por 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é um Y dividido por 2. Então, ó, 2 ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. E Y ao quadrado é Y ao quadrado. Então, você tem 4y ao quadrado dividido por 9. E aqui você tem y ao quadrado dividido por 4. Porque aqui é um y dividido por 2. Aí elevado ao quadrado vai dar isso aqui. Somando, como é que eu faço essa soma desses dois, né? Eu tiro o MMC. O MMC de 9 e 4 é 36. Então, 36. Isso aqui eu posso escrever, posso multiplicar tudo por 4, né? Aí 4 vezes 4 dá 16, 9 vezes 4 é 36. Posso multiplicar isso aqui tudo por 9, que aí vai dar o 36 embaixo. Então 4 vezes 9 é 36. E y ao quadrado vezes 9 é 9y ao quadrado. Somando os dois, 16 com 9 dá 25. Então 25y ao quadrado dividido por 36. Tirando a raiz, vai dar 5y dividido por 6. Então, o x em função de y é 5y dividido por 6. Ou y pode ser escrito como 6x dividido por 5. Então, eu aplico a lei dos cossenos. Temos que 6x, que é esse aqui, esse pedaço y, né? Esse pedaço y eu vou descobrir. Eu sei que esse y é 6x dividido por 5 ao quadrado, vai ser igual a essas duas dimensões, que é x, substituído na fórmula, cosseno de A, que é exatamente o que eu quero. Então, eu fazendo essas contas, 6 ao quadrado é 36. X ao quadrado é x ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, vezes cosseno de A. Então, logo, 2x ao quadrado vezes cosseno de A é menos, ó, se você for olhar, eu vou isolar, né, o cosseno de A. Eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. E vou passar o menos 36 para o outro lado. E vai ficar desse jeito. E fazendo as contas, efetuando corretamente, você chega nisso aqui, ó. 2x ao quadrado vezes cosseno de A igual a 2x ao quadrado vezes 7 vezes sobre 25. Mas como é que eu cheguei nisso, né? Eu fiz o seguinte. Aqui você não tem 2x ao quadrado, né? Eu transformei em 50 sobre 25, que dá 2x ao quadrado. Aí dá para manipular. 50 menos 36 dá 14. 14x ao quadrado dividido por 25. E aí 14 é 2 vezes 7, né? Então, para cortar esse 2x ao quadrado com esse 2x ao quadrado, eu manipulei 14 como 2 vezes 7. E aí dá realmente certo. Aí cancela isso aqui com isso aqui. E o cosseno de A vai ser 7 sobre 25. É isso. E finalizamos. Aí na próxima aula a gente vai terminar esse TD.